a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em vós, Espírito divino, cego só podemos errar, e no mais triste desatino, e no mais triste desatino, no mais profundo abismo, sem fim, penar, a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos, Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que por esse mesmo Espírito conheçamos o que é reto, nos deleitemos das suas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Jesus, Maria e José, minha alma vossa é. Pelo sinal da resolvimento dos seus nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, temos o pesar, não é, de não ter uma Santa Missa. O nosso querido Padre Joaquim não está em condição de celebrar a Santa Missa, não tem resistência para isso, e eu estou impedido por causa da fratura deste braço, na primeira das duas quedas que tomei no dia 7 de novembro e depois no dia 14 outra, mas essa fratura foi no dia 7 e, de acordo com os médicos especialistas, esse tipo de fratura tem que estar impedido por gesso durante 6 semanas. E o que significa que se completarão 6 semanas, segunda-feira, de noite, terça-feira. Porém, o médico ortopedista, especialista em mão, que está acompanhando este problema, estará à minha disposição no dia 21, de maneira que eu espero em Deus poder tirar o gesso no dia 21, poder então já fazer alguma coisa, porque eu obrigatoriamente, muitas vezes durante o dia,
tenho que fazer esse movimento para conservar a mobilidade das mãos. Eu fazendo isso, não é? Em geral, quando faço 120 vezes, depois repito, sempre faço, vou fazendo, né? E espero que eu possa celebrar razoavelmente a Santa Missa do Natal, que será, afinal, a gente celebra às 9 ou às 10, meus filhos? Hein? Porque meia-noite os fiéis poderão estar em casa, não é? Em torno do presépio, não é isso? Reunião de família, então não vou poder celebrar. Pensei em celebrar meia-noite e de manhã, mas achei que não devia me meter logo em um trabalho logo desse tipo maior. O pessoal não achou bom, então fico para celebrar às 10 horas da manhã, viu, gente? Aqui, às 10 horas da manhã, se estiver vivo, evidentemente, não é? Às 10 horas da manhã, eu espero celebrar a Santa Missa, e naturalmente que, como hoje, desde cedo, estou aí atendendo confissões, e posso atender depois também. No Natal, quem quiser vir mais cedo para se confessar, é bom, não é? É bom, poderá receber Nosso Senhor depois. Eu quero, então, celebrar, ter a alegria de celebrar. Eu espero que, tirando o gesso no dia 21, talvez 22 ou 23, eu já possa celebrar aqui de manhã cedo a Santa Missa, não sei. Mas, realmente, estabeleço dentro dos limites das mãos de nosso Pai do céu, fazer essa coisa grandiosa que é a Santa Missa, não é? Essa coisa grandiosa que é a Santa Missa às 10 horas da manhã de hoje a 8, domingo 25. Natal cairá dia de domingo, não é? Como o 1º de janeiro também cairá dia de domingo. E eu espero celebrar às 10 horas a missa de Natal aqui para meu querido povo que vem buscar Nosso Senhor, que vem buscar a salvação na verdadeira Igreja Católica. A Igreja passa, o mundo passa por uma espécie de loucura geral, em uma busca, como se o demônio de repente dissesse: bem, agora tudo é meu de novo. Não, 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 tudo não, tudo não. Naturalmente que qualquer pessoa que não queira se entregar inteiramente a Nosso Senhor, o demônio pode passar para ele. Naturalmente que sim. Não duvidemos disso, não duvidemos. E então está aí esse globalismo, estão aí essas invenções loucas, não é? Está aí a invenção de uma doença fabricada para dominar o mundo. Estão aí umas vacinas ligadas a essa doença, fabricadas também para isto, não é? E a gente vê quantas pessoas que se vacinaram, essa tal vacina do Covid, e que tiveram Covid. Aqui em casa ninguém se vacinou de Covid. Ninguém também teve Covid. Ninguém teve Covid, nem o velho. Coisas do demônio. Numa China comunista, escravizando o povo, e no mundo querendo engolir o Brasil. Vejam a luta que está aí, o povo clamando e parecendo que os
anticomunistas do governo, o presidente e o exército não estão se importando. Estão. O negócio é que é mais complicado do que a gente imagina. O negócio é mais complicado do que a gente imagina. No entanto, eles fizeram um projeto estratégico muito bem feito e estão distribuindo, concretizando essa estratégia pelo Brasil inteiro, na área limítrofe de outras nações, em outros lugares de alto perigo. A gente sabe que o comunismo é uma coisa diabólica. Jamais o demônio inventou coisa tão ruim como o comunismo que ele inventou. Nunca houve coisa tão ruim. Nunca, meus irmãos. Então a gente vê aí, por exemplo, esses traficantes de droga ligados ao comunismo, armados, naquele Rio de Janeiro mesmo, lá em cima, especialista em técnicas perigosíssimas da Venezuela, estão lá com eles. Essa gente está armada e o enfrentamento é grande. A oração é o nosso grande remédio, mas eu recomendo que vão lá ao quartel indicar o desejo brasileiro de que se arranque esse mal pela raiz. Está nas mãos deles o Supremo Tribunal Federal, Tribunal Eleitoral, está lá, inventaram que Lula foi eleito mentirosamente, não só foi eleito, mas já diplomaram, e naturalmente que vai se aproximando o dia da posse dele, mas o lado de cá está de olho aberto, não está de olho fechado não, nem está desanimado. Rezar e dar a sua parte. Estamos no 4º domingo do Advento, nossa pequena comunidade católica está há 4 domingos sem Santa Missa. Eu já pensei que talvez o Padre Joaquim pudesse celebrar, pensei numa estratégia, ele só fazia celebrar, eu me sentaria aqui e daria comunhão, embora com uma mão só, junto do povo. Depois da Santa Missa, eu faria isso, daria a comunhão, e depois faria uma homiliazinha, ele não faria. Mas não há condição para isso. Não há condição para isso pelo estado de saúde dele. Não há condição para isso. Apesar de mais velho, tão velho, e todo quebrado, cheio de dores, das pancadas que tomei, merecidas, embora pequenas, estou sem condição de celebrar,
principalmente por causa de não ter as duas mãos livres para o santo sacrifício. Mas com fé em Nossa Senhora, Santo Natal, estamos aqui. Com fé em Nossa Senhora, Santo Natal, estaremos aqui para a celebração. O Evangelho de hoje, segundo São Lucas. São Lucas era um sábio, homem culto, tinha um bom tirocínio linguístico, histórico, era um homem preparado. Como sabemos também, ele era médico, e foi médico de São Paulo, não é? Foi médico de São Paulo, companheiro constante dele. São Lucas poderia ter feito uma biografia clássica de Jesus. E até os comecinhos dá a entender que ele vai começar a fazer isso. Ele dá uma situação histórica de quando Jesus apareceu, logo depois de São João. Ele começa no 15º ano de governo de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e vai descrevendo. Entretanto, os dados cronológicos que São Lucas apresenta não são suficientemente claros, porque há certos pontos fundamentais duvidosos. Por exemplo, que critério era usado para indicar o ano primeiro de Tibério? Basta isso para tornar uma apresentação cronológica adequada, completa, da chegada de Jesus. O Evangelho conta então que Nosso Senhor, o Deus do céu, mandou João pregar. São João é o maior de todos os profetas. Os outros profetas deram sinais, indicadores de Jesus. São João vai ao ponto físico de apontar: este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É dele que eu disse que não sou digno de desatar a correia de seu sapato. E dá a entender que Jesus veio antes dele, embora tenha vindo depois dele. Isto é, apareceu ao público judeu depois de João, não é? Mas ele é Deus eterno. Ele é Deus eterno. Então existe antes de João. E ele criou uma cerimônia, o chamado batismo de João. Sua pregação era principalmente na beira do Rio Jordão, nas proximidades do Mar Morto, de Jericó e outras cidades ali importantes que podiam ir ouvir a pregação de João.
E aqueles que queriam realmente ouvir a pregação de João, desciam a água do Jordão e João derramava sobre ele água para recordar que assim como a água lava o que está sujo, a penitência lava a sujeira da alma. E João então prega a penitência. Na prática, o que era que São João pregava? Pode-se perceber pelos textos, principalmente dos sinóticos, não é? De São Lucas, de São Mateus e de São Marcos, que João estimulava cada um a uma vida correta diante de Deus, cumprindo o seu dever, cumprindo as suas obrigações. O que é que um soldado deve fazer? O que é que um pai de família deve fazer? O que é que uma mãe de família deve fazer? O que é que um governante deve fazer? O que é que um marido deve fazer? O que é que uma esposa deve fazer? O que é que um filho deve fazer? Um pai, uma mãe devem fazer. Esta é a primeira. Então, nas vésperas do Santo Natal, quem quer, por exemplo, se preparar por uma boa confissão, deve olhar, em primeiro lugar, isso. Quais são os meus deveres? Eu estou empregado, como desempenho minhas obrigações de trabalhador, de patrão, de operário? Como devo proceder? Examinar direitinho, à luz da doutrina de Nosso Senhor, à luz de nossa consciência, como devemos proceder. Esta é a primeira penitência de todas. Bem cumprida, ela tem muito o que exigir de nós. Ela tem muito o que exigir de nós. O seguimento dos mandamentos da lei de Deus. E aí, São João, quando o Santo Evangelho resume a sua pregação, ele diz que sua pregação visa duas coisas: derrubar as montanhas e aterrar os vales, cortar as cristas e aterrar os buracos, para que a estrada passe plana e reta, a estrada nossa para Deus. O que significa basicamente derrubar os altos para torná-lo baixo e plano? Significa o combate contra o nosso pior defeito, o nosso orgulho.
pelo qual nós nos julgamos de maneira mais ou menos clara, melhores do que outros. Quem não conhece o pecado de falar mal da vida dos outros? Quem não conhece? Nasce daí. O outro é desprezível. Eu, não. E o outro tapar buraco é o pecado, o combate contra o pecado que mais arrasta a gente para o inferno. O pecado do sexo. O pecado do sexo. O sexo desordenado. A guarda da castidade é uma coisa que cobra de nós. Um homem casado, uma mulher casada, tem 1000 exercícios custosos na guarda da castidade. Um homem casado, uma mulher casada, tem 1000 ocasiões para se dominar e guardar a castidade. Inclusive, por causa dessa guarda da castidade, abster-se, muitas vezes. O solteiro tem as suas regras. Tem as suas regras. E vocês já me ouviram dizer muitas vezes aquela palavra de Fátima: os pecados da carne, pecado de sexo, são os que levam mais almas para o inferno. Os pecados da carne são os que levam mais almas para o inferno. Pecado dos olhos, dos outros sentidos, pecados de atos, pecados de pensamentos consentidos, de desejos. São João vem pregar isso, vem pregar essa castidade perfeita, sem a qual não se salva. Ninguém se engane. Você vai empurrando a vida com pecado contra a castidade, às vezes até, em vez de cortar e dominar, vai aumentando com o passar do tempo. Quantas vezes, não é? Uma criança guarda a castidade, quando vai ficando adolescente, começa a se meter na impureza. Primeiro meio engateando, meio parecendo que não, mas depois vai aumentando, até ficar escravo. Então hoje a figura de São João aparece aí. Ele que era um homem que era modelo. Na guarda da graça de Deus em nós, aí principalmente a humildade e a castidade, aparece a oração.
A oração, tanto a oração vocal, como a contemplação, a meditação nas coisas de Deus. Segundo, a penitência. Convém não confundir, embora estejam muito próximos, penitência e mortificação. As duas coisas estão próximas, são vizinhas, mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. O primeiro princípio da penitência é o arrependimento profundo dos pecados, a dor de ter pecado. Essa dor traz uma grande vantagem: conduzir a pessoa para o desprezo de si mesmo, para a humildade. Bastaria lembrar de um pecado grave cometido durante a vida toda. Por exemplo, para que a pessoa aprendesse a desprezar a si mesma e não se julgasse melhor do que ninguém. Porém, é preciso a gente se privar. Se privar das coisas é a mortificação. É uma coisa, por exemplo, que me dão para comer. Colocam no meu prato. Eu não estou com nenhuma vontade de comer aquilo. E como? Olha aí uma boa mortificação. Uma excelente mortificação. Não é? O jejum. Esta semana foi a semana das têmporas. Quem quis pôde fazer um jejumzinho. Na quarta, na sexta e no sábado. Em preparação para o Santo Natal. Então façamos penitência e façamos também alguma mortificação. Há um tipo de mortificação precioso, do qual nenhum de nós pode se esquecer. É dar. Dar. É dar. Dar o quê? Tudo que a gente pode dar, a gente deve dar ao precisado. Pode ser dinheiro, pode ser comida, pode ser roupa, pode ser outro objeto útil. E por mais pobre que seja a pessoa, ela pode dar uma última coisa, todo mundo pode dar, que é serviço. Serviço. Servir ao outro. E esse servir, a gente não pode esquecer. Por exemplo, um serviço que pode aparecer todo dia. Você sentado à mesa com os seus companheiros de mesa,
pode não querer servir ao outro. Tira tudo para você, deixa o outro sem nada, ou com muito pouco. Tira sorrateiramente o melhor e deixa a outra parte para o outro. Pode-se servir as pessoas de muitas formas. Servir aos doentes, que são incapacitados de fazer as coisas sozinhos, por causa da sua saúde, das suas incapacidades. Aí está, nesse quarto domingo, em que aparece a figura de São João, que vestia uma túnica feita de couro de camelo, com um cinturão preso à cintura. Comia o que achava no deserto. Uma comida que naquele tempo os pobres comiam muito era gafanhoto. E ainda hoje os beduínos comem gafanhoto. E naquele ambiente lá, saber que alguém está comendo um gafanhoto não é nenhuma coisa que cause constrangimento a quem vê. Não é. São João comia gafanhoto. Diz o Evangelho que comia mel silvestre. É duvidoso saber o que é que se chama aí de mel silvestre. Uns acham, mas simplesmente que São João ia buscar nas colmeias do mato o mel, mas outros acham que não era isso. Não era isso. Eram substâncias, não sei se adocicadas, que certas plantas do deserto produzem e que os pobres comem, e São João comia. Nós sabemos que São João foi morar no deserto ainda pequeno. Pequeno, ele saiu de casa e foi para o deserto, vivendo da oração e da penitência e da mortificação. E aí fica mais uma lição. A necessidade de a gente se isolar para rezar, para estar com Deus, para se conhecer melhor, para adquirir força e fazer certos sacrifícios. São todas lições deste quarto domingo do Advento. Eis aí um pouquinho de coisas práticas que eu espero que todos tenham aprendido e que todos exercitem. Vamos agora rezar o Santo Rosário, fazendo antes uma comunhão espiritual, pedindo a Nosso Senhor que venha a nós espiritualmente. Eu peço
Tenha paciência, mas eu vou ficar sentado. Ó Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, meu Criador, meu Redentor, que estabelecestes da vossa única igreja a presença real do vosso corpo, sangue, alma e divindade, como está nos sacrários e está no céu. Eu vos adoro. Eu peço-vos perdão por tantos pecados que já cometi na minha pobre vida. Senhor, quanto me resta para ser chamado por vós? Não sei. Tudo que sei é que não deixarei este mundo, senão no exato momento de vossa vontade. Tenho no meu coração um ardente desejo de estar presente em todos os lugares da terra e que neste momento, porventura, estejais no santo altar, celebrado por um de vossos padres e distribuído aos fiéis na Santa Comunhão. Desejo receber. Espero que, vindo a mim, meu coração se encha de vós, e meus desejos se voltem para vós, de tal modo que eu cumpra minhas obrigações por vós e para vós. Vinde, Senhor, descei a minha alma, apoderai-vos dela e fazei que eu pertença a vós, hoje e sempre. Amém.